Olá, estamos começando o curso de Crescimento Espiritual da Escola Ruios. E nesse curso, eu, Bruno Costa, quero ministrar a você a matéria de Andando no Espírito. O nosso curso, ele consiste em duas matérias, Andando no Espírito e Conhecendo a Palavra. Na Bíblia, nós vemos que tudo o que Deus faz, Ele o faz pela Palavra e pelo Espírito. O primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra. E no versículo seguinte diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que nós vemos no primeiro ato de criação de Deus, o primeiro ato de Deus apresentado na Bíblia, nós vemos que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. O Espírito de Deus se movia sobre uma terra sem forma e vazia, e a palavra de Deus foi liberada, não simplesmente sobre a terra sem forma e vazia, mas sobre uma terra desorganizada, onde estava o Espírito de Deus. Nós cremos que Deus age assim em todas as circunstâncias. A palavra de Deus, ela carrega um poder criador. A palavra de Deus carrega em si um poder transformador. E quando ela é liberada, aonde está o Espírito de Deus, da união do Espírito e da palavra, vida é gerada, transformações acontecem quando se une palavra e Espírito. Veja lá no Salmos 33, versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. É do Espírito e da palavra que Deus criou os céus. No Salmo 104, versículo 30, diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Por fim, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, esse versículo que fala da nossa fé para crer que Deus é o Criador de todas as coisas, e está escrito: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na Bíblia, todo o mover de Deus ocorre a partir dessa união de palavra e Espírito. E porque nós cremos nisso, nós cremos que na vida cristã prática, ao longo da história da igreja, ao longo da história do mover de Deus sobre a face da terra, nós vemos que aonde há a manifestação da palavra de Deus e do Espírito de Deus, é ali que Deus age. Deus age dessa forma. E na vida cristã também é assim. Nós, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos a vida de Deus em nós, o nosso desejo, o desejo de todo aquele que conhece a Jesus, é crescer espiritualmente, é amadurecer, é avançar, é sair do lugar onde está, porque a sensação de todo o filho de Deus é que existe algo mais, é que existe algo para eu receber, existe algo para eu crescer, eu quero mais de Deus, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser alinhado às Escrituras, preciso ser alinhado à vontade de Deus. Há tantas coisas em mim ainda que não estão em conformidade com a vontade de Deus, com o caráter de Cristo. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E de fato, nós precisamos. E de fato, esse desejo que existe em nós de crescer, de avançar, de conhecer mais a Deus, de mudar em algumas áreas, ter algumas mudanças, esse desejo vem do próprio Deus, esse desejo
é o Senhor que plantou em nós, porque o desejo de Deus é que nós cresçamos. Daí o nome da nossa escola, Escola Ruios, deixarmos de sermos apenas filhos que nasceram, apenas filhos nascidos, e nos transformar em filhos maduros, amadurecidos. O desejo de Deus, escrito lá em Efésios capítulo 5, é que nós cresçamos, que nós amadureçamos, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, do homem maduro que é Cristo, até chegarmos à sua altura, até chegarmos ao seu nível. Esse é o desejo de Deus, que você se torne um cristão maduro, você se torne um cristão amadurecido, você se torne um cristão, um homem, uma mulher semelhante a Cristo. Mas esse caminho de alguém que acabou de conhecer a Jesus, de alguém que acabou de nascer de novo, até se tornar alguém semelhante a Cristo, igualzinho em Cristo, ser cristão é ser como Cristo, em seu caráter e em sua missão. Então esse caminho de maturidade, de crescimento, de se tornar ruios, filho maduro, ele acontece à medida que eu me exponho à palavra de Deus, à Bíblia e ao Espírito. À medida que eu me exponho à vida, ao Espírito de Deus, ao fluir do Espírito Santo, e na mesma medida eu me exponho à palavra, às Escrituras, essa união dessas duas exposições do meu ser, do meu coração, vai gerando transformação, e de forma progressiva, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 3, de glória em glória. Veja o que está escrito lá em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, ou em outra tradução, contemplando, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, ou seja, de um nível de glória para outro nível de glória, para outro nível de glória, para outro nível de glória, até que haja em mim a mesma imagem que pode ser vista na face de Cristo. Essa transformação de glória em glória, ela ocorre à medida que eu vou, ao longo da minha vida cristã, me expondo à palavra de Deus e à presença do Espírito. E é por isso que nesse curso de crescimento espiritual, esse curso de amadurecimento espiritual, esse curso que vai te levando de glória em glória, nós queremos te apresentar um conhecimento básico de como se relacionar com a palavra de Deus e com a vida do Espírito, para que assim você possa ser transformado e atingir o seu propósito de ser aqui na terra um cristão, que mais uma vez eu te trago essa definição, que ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Amém? Por isso eu vou estar apresentando para você em 14 aulas ao longo das próximas semanas, andando no Espírito. Como que você anda no Espírito? Como você vive no Espírito? Amém? E para nós introduzirmos essa nossa aula, a nossa primeira aula, andar no Espírito, eu quero que você aí onde você está, abra sua Bíblia, na epístola, na carta de Paulo aos Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5. É o nosso versículo base para essa primeira aula. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém,
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu vou ler mais uma vez com você. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, ou em uma outra tradução, jamais satisfareis a concupiscência, o desejo, a inclinação da carne. Muitas pessoas se referem a esse versículo como se nele houvessem 2 mandamentos, 2 regras, 2 imperativos. Andem no Espírito e não cumpram o desejo da carne. Façam essas 2 coisas. Você deve andar no Espírito como um cristão, mas também como cristão você não pode cumprir o desejo da carne. Mas quando nós lemos de forma mais dedicada, nós percebemos que não é isso que o apóstolo Paulo, o autor da Epístola aos Gálatas, inspirado pelo Espírito, escreveu. Ele escreveu que se você andar no Espírito, como consequência, você nunca vai conseguir satisfazer a sua carne. Veja, o sentido que ele está dizendo, a palavra andai no original, ela traz o sentido de estar ocupado em, fazer com diligência. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos escreveu que a única regra da vida cristã, o único mandamento do Novo Testamento, se nós fôssemos dizer assim, qual é o mandamento do Novo Testamento, a única regra, eu te explico, e vou te explicar ao longo dessa aula, é andar no Espírito. Estar ocupado de forma diligente em continuamente viver voltado ao Espírito. E como consequência, ao fazer isso, a concupiscência do grego, está falando exatamente da inclinação, do desejo da carne de fazer o que é mal. Dentro da carne, na carne do homem, existe um desejo, uma inclinação para aquilo que é contra a vontade de Deus. E o que a Bíblia está, muito mais do que nos ordenando, mas nos prometendo, é que quando eu me voltar ao Espírito, me inclinar ao Espírito, me consagrar, me dedicar ao Espírito, jamais eu vou conseguir realizar o que minha carne deseja. Os desejos da carne jamais deixarão de ser apenas desejos, enquanto eu estiver andando no Espírito. A minha carne não será satisfeita. É interessante quando nós olhamos para essa epístola aos Gálatas, essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, com mais atenção, qual é o significado dela na Bíblia. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ou missionário, que é a mesma coisa que o apóstolo, enviado por Deus, ele era um judeu, conhecia os mandamentos, conhecia a Bíblia, conhecia os livros da Bíblia que estão aí no Antigo Testamento, conhecia os escritos de Moisés, conhecia toda a vontade de Deus, e ele era um judeu muito zeloso, um homem que de fato amava a Deus, amava as Escrituras, e ele era diligente em seguir todos os mandamentos. Ele mesmo escreveu lá em Filipenses que ele era irrepreensível em toda a lei, em todos os mandamentos de Moisés. Ele era zeloso em fazer a vontade de Deus, em cuidar com que as pessoas fizessem a vontade de Deus. Porém, quando Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se revelou como homem, em carne,
Quando ele se revelou, a maioria dos judeus não pôde compreendê-lo e nem entender o que ele veio fazer, e entenderam que Jesus veio para trazer confusão, para arruinar e abolir a lei de Moisés, e atrapalhar e blasfemar contra o que Moisés havia escrito, e por isso mataram Jesus, e por isso se voltaram contra Jesus e se voltaram também contra os seus seguidores. E Paulo, por ser tão zeloso pela palavra, cuidadoso da palavra, e por entender dessa forma que Jesus estava pregando contra os ensinos da palavra de Deus, ele também foi diligente em perseguir os cristãos, ou seja, aqueles que divulgavam as coisas que Jesus ensinou, porque ele entendia que estava se voltando contra a palavra. E ele matava cristãos, ele liderava o massacre de cristãos, até que um dia Paulo está a caminho de Damasco e ele tem um encontro com a glória de Cristo. E a Bíblia relata, e depois você leia lá em Atos capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo, quando Paulo está indo para Damasco e ele ouve a voz de Cristo, e Cristo se revela a ele, e Paulo se converte, é acolhido pela igreja, e agora de perseguidor ele se torna um cristão perseguido, porque ele entendeu que Jesus não veio para trazer confusão, que Jesus não veio para abolir o que Moisés havia escrito, mas ele era o cumprimento de tudo o que estava escrito por Moisés e pelos profetas. E Paulo se converte e ele começa a viajar de uma cidade a outra pregando o evangelho e abrindo igrejas. E na cidade de Galácia, uma cidade que ficava ali na Ásia, Paulo viajou para lá 2 vezes antes de escrever essa carta. Só que na ausência de Paulo, o que acontece com a igreja que ficava na cidade de Galácia é que eles começaram a ser contaminados por ensinos chamados de ensinos judaizantes. O que são os ensinos judaizantes? Pessoas que também entendiam os costumes que Paulo compreendia, os conhecia, mas queria agregar alguns costumes que tinha mais a ver com a cultura, com tradições, meramente costumes, agregar à vida dos cristãos. Veja, como primeiramente as pessoas que estavam se convertendo ao evangelho eram judeus, eles já tinham seus costumes culturais, já tinham seus costumes da sua época, da sua civilização, e tinha uma cultura, e dentro daquela cultura, uma vez que eles se convertiam ao Senhor Jesus, o conheciam, eles prosseguiam com seus costumes, com a sua cultura. Então, os alimentos que os judeus não comiam, uma vez que eles se convertiam, eles continuavam com os costumes que tinham, de não comer carne de porco, não comer carne de alguns animais, continuavam com os costumes que tinham. Todo homem era circuncidado ao 8º dia de nascido. Então, uma vez que todas as pessoas que se converteram ali naquela igreja eram pessoas que eram judeus, todos os homens convertidos continuavam circuncidados cristãos. Continuavam com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, e não havia problema nisso. A grande questão começa quando gentios, não judeus, pessoas que não eram judias, também começaram a se converter, de outras culturas, de outros costumes. E agora, ser um cristão, ser convertido, tem a ver com seguir os mesmos costumes que todos os cristãos que são judeus já seguem? E aí essa confusão começa a ocorrer dentro da igreja. E o ensino judaizante é o quê? Você é gentil e se converteu na nossa igreja? Olha, você precisa se circuncidar. Porque nós fomos circuncidados ao 8º dia de nascido. E essa circuncisão é o grande sinal da aliança. E você, não judeu, não foi. E agora que você se converteu ao nosso Senhor, ao nosso Deus, você precisa ser circuncidado. Você precisa parar de comer carne de porco e carne de outros animais. Você precisa fazer algumas mudanças na sua dieta, nos seus costumes, nas suas vestimentas, porque você se converteu.
Só que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro real com Cristo. Ele teve revelação da obra consumada no Calvário. E ele entendeu que quando Jesus estava ali na cruz, e ele disse, está consumado, Jesus estava dizendo, não há nada a ser feito, eu fiz tudo. E quando Paulo recebe a informação que lá na igreja plantada na cidade de Galácia, está havendo um ensino de que as pessoas creem na obra do Calvário, se convertem a Jesus, mas precisam adicionar outras obras, Paulo entende que isso é uma afronta ao verdadeiro evangelho. Paulo entende que isso é uma afronta à palavra, ao evangelho e à obra da cruz. Porque dizer que uma pessoa precisa fazer alguma outra coisa é dizer para ela que a obra da cruz não foi suficiente. E Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele escreve essa carta muito bravo. Paulo está indignado. E você percebe quando você começa a ler a Bíblia, e Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, você começa a ler as cartas que Paulo escreveu, você consegue perceber mais ou menos o tom que Paulo está falando com determinada igreja. Você percebe, por exemplo, quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreve com carinho, com amor, com devoção a eles. Você percebe às vezes algum tom de graça, algum tom de humor. Mas quando você lê a carta aos Gálatas, você percebe que Paulo está muito indignado. E qual é a indignação de Paulo? Eu preciso defender o verdadeiro evangelho. Porque eu não posso acreditar que vocês receberam de mim o evangelho, ouviram a palavra de Deus, receberam a Cristo, receberam o Espírito, e agora estão dando ouvidos a outros tipos de ensinos. Eu não posso acreditar nisso, e eu estou indignado com vocês. E Paulo vai escrevendo, e eu quero te convidar, antes da próxima aula, você lê a carta aos Gálatas. São apenas 6 capítulos, rapidinho você lê. E você vai percebendo nas palavras que o apóstolo Paulo escreveu a sua indignação. E quando chega aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele quer trazer clareza para nós, para aqueles leitores e para nós. O que de fato, qual é de fato a grande questão da vida cristã? A vida cristã não consiste em uma lista de certo e errado. A vida cristã não consiste em uma lista de podes e não podes. A vida cristã não consiste em uma lista de regras, em seguir uma lista de regras. A vida cristã consiste em andar no Espírito. Tão somente andar no Espírito. E eu quero ler com você as palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 16. Preste atenção no que ele diz. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 25, vamos ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está claro aqui, nesses versículos de Gálatas 5, que existe um grande conflito entre Espírito e carne. Este é o grande conflito do ser humano. E com certeza, você que é cristão, você que é filho de Deus, nascido de novo, você lida com uma crise e um conflito que faz parte de você, e é sobre isso que o apóstolo Paulo escreve. E não escreve somente aqui, mas em outros textos. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos o conflito que ele mesmo vive. E quantas vezes eu mesmo já me identifiquei com as palavras do apóstolo Paulo. E eu acredito com certeza que você que está me assistindo já se deparou com a mesma crise e você consegue perceber o mesmo sentimento com o apóstolo Paulo quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Você percebe? Alguma vez você já se deparou com essa crise? De você se reúne com a igreja, você adora, você busca a Deus, você está na célula, num culto, numa reunião com outros cristãos, você busca a Deus, você sente a presença do Senhor e parece que o seu coração é cheio de fome, de sede, você deseja a Deus, você ama a Deus e você fala: não, eu vou voltar para casa e amanhã eu vou começar uma nova semana, eu vou ler a Bíblia, eu vou acordar mais cedo, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou jejuar. Jesus é tudo que eu quero, Jesus é tudo que eu preciso, eu tenho fome de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero receber mais de Deus. Você ouve alguém que te inspira, você vê alguém cheio do Espírito ministrando, essa pessoa te inspira e você fala: é isso que eu quero, é para isso que eu nasci, eu vou buscar isso, eu vou buscar o que essa pessoa tem. Esse é o bem que você quer. E esse bem que você quer, você não faz. E o mal que você não quer, que é o pecado. A ira dentro da sua casa, a briga, a discussão, o gritar, xingar no trânsito, alterar a voz dentro de casa com os filhos, com o marido, com a esposa. Esse é o mal que você não quer. O mal que você não quer dos pecados sexuais. O voltar para as práticas antigas diante de conhecer Jesus. As coisas que você fazia. Esse é o mal que você não quer. O bem que você quer, você não faz. E esse mal que você não quer, que você rejeita, esse você acaba fazendo. Miserável homem que sou, são as palavras do apóstolo. Ele vivia esse conflito, eu vivo esse conflito também, você vive esse conflito, sabe por quê? Porque você é um ser humano. Mas sabe o que é lindo? É que tem jeito, e o apóstolo Paulo nos mostra que tem jeito. Essa fome por Deus, esse desejo de buscá-lo, é o Espírito. E esse desejo pelo que é mal, esse desejo de responder uma ofensa com uma ofensa maior ainda,
essa inclinação para fazer o que é mal, essa inclinação para fazer coisas contrárias à vontade de Deus, é a carne. E Paulo nos apresenta, não, você não é especial, você não é diferente, esse conflito é real, esse conflito existe, faz parte da natureza humana. E quando ele escreve, lá no versículo 16, como já lemos, ande no Espírito, você vai bloquear os desejos da carne. E é exatamente isso que ele está dizendo. E no versículo 17 ele diz, porque a carne cobiça contra o Espírito. Eles são duas forças contrárias. Um se opõe ao outro. Eles são opostos entre si. É próprio da carne desejar o que é mal, e é próprio do Espírito desejar a presença de Deus e fazer a vontade de Deus. E eles estão aí dentro de você. O Espírito deseja Deus, a carne deseja o que é mal. E ele fala, eles opõem-se um ao outro, para que vocês não façam o que vocês desejam. Eu quero te dizer, nessa primeira aula, a sua carne sempre será carne. A sua carne nunca vai deixar de ser carne. A sua carne nunca vai desejar menos do que ela deseja hoje. A sua carne nunca vai ter menos inclinação para o que é mal do que hoje já tem. E isso me traz bastante tranquilidade, não desespero. O que me traz tranquilidade? Que eu não preciso fazer força para essa carne mudar. Eu não preciso acreditar que essa carne vai ser transformada, porque ela não vai. E por que isso não é uma má notícia? Por que isso é uma boa notícia? Sabe por quê? Sabendo que a sua carne não muda, que ela sempre vai desejar as mesmas coisas. E digo mais, ela deseja hoje na mesma intensidade que ela desejava antes de você conhecer Jesus. Sabe por que isso é uma boa notícia? Porque você chega à conclusão que você não pode confiar na sua carne. Você precisa desconfiar da sua carne e confiar em Deus e depender tão somente de Deus. A sua carne não é de confiança. A sua carne sempre vai desejar o que é mal. Então, não confie nos desejos da sua carne. Você não pode olhar para os seus desejos e dizer, eu sou assim. Essa é a minha natureza, esse sou eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Deus não te fez assim. Os desejos pelo pecado não confirmam que Deus errou ao nos fazer, mas confirma que Adão errou ao cair, e com ele nós caímos. Nas nossas próximas aulas, na nossa terceira e quarta aula, nós vamos estudar melhor a queda do homem, a queda de Adão. Mas aqui eu quero te dizer, uma vez que Adão caiu, nós nascemos com a carne corrompida, nós nascemos corrompidos, com a nossa vontade inclinada para o que é mal. Deus não errou ao te fazer. Você erra ao confiar na carne. Os seus desejos, não é porque esse desejo está em você, nasce em você, esse desejo torna legítimo uma ação sua. Nenhum desejo seu pode legitimar a sua ação. Os seus desejos não são confiáveis. Os desejos da sua carne, eles precisam e podem ser bloqueados. Como é que eu bloqueio o desejo da minha carne? Quando eu ando no Espírito, que é uma força oposta. A boa notícia para você é que a sua carne, ela não muda. Ela tem desejos, ela tem inclinação para o que é mal, mas você tem uma força se opondo a ela, que quem não conhece Jesus não tem. Quem nasceu de novo tem a força do Espírito se opondo à força da carne, para que ela não cumpra os seus desejos. A boa notícia é que o novo nascimento, a presença de Deus em você, o fato de você ter nascido de novo e ser um filho de Deus, te faz ter poder e a possibilidade de bloquear os desejos da carne e não andar segundo a sua própria carne, não andar segundo a vontade má da sua carne, a vontade corrompida da sua carne. No versículo 18,
ele diz algo que eu acho tão lindo. Ele diz: se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. A lei, ela se oferece como um recurso para você não cumprir os desejos da carne. Mas você tem a possibilidade, você que nasceu de novo e é filho de Deus e aceitou Jesus. Quem não tem Jesus está num grande beco sem saída, porque ele tem desejos pelo que é mal e ele não tem outra coisa para fazer a não ser satisfazer a sua carne. Mas se você recebeu Jesus no seu coração, se você nasceu de novo, você tem recursos suficientes em você para não satisfazer o desejo da sua carne. Quando você estuda esse texto que nós estamos estudando, e olhamos no original e estudamos de maneira mais lenta, nós podemos perceber que Paulo, ele está nos dando uma figura dessa força pelo que é mal, dessa força dentro de nós, desse desejo pelo que é mal. E a figura que nós encontramos aqui na sua apostila é de que a carne, ela existe, ela funciona como se ela fosse, eu quero que você pense, que você imagine um animal muito feroz. Mas esses de filme, de ficção, de jogos de videogame, um animal feroz, faminto, com sede de sangue, insaciável, um predador que mata, que come, que se satisfaz com a morte, e ele é indomável. Esse animal solto pelas ruas, ele faz muitos estragos. Essa é a figura da carne, sedenta, em natureza muito má, insaciável e indomável. Ninguém segura esse animal. A sua carne faz muitos estragos. A lei, ela se oferece como um recurso contra esses desejos. Mas andar na lei, a vida na lei, que o apóstolo fala aqui no versículo 18, é como se nós víssemos esse animal solto na cidade, fazendo muitos estragos, fazendo o que é mal, e nós colocássemos agora policiais, homens vigilantes, para andar sobre ela, andar atrás dela e levantar dados acerca dos seus estragos. Levantar dados do que esse animal feroz está fazendo. Quantas vidas ele matou hoje, o que ele destruiu, o que nós estamos fazendo. E a gente começa a levantar estatísticas do que está acontecendo por conta desse animal solto nas ruas. Mas fazer isso só nos deixa mais assustados? Só dados do estrago. Só dados do estrago. Como o que temos vivido no mundo hoje. Imagine que o máximo que as autoridades do governo fizessem contra uma pandemia fosse levantar dados e estatísticas. E quanto mais você lê dados, estatísticas, quantas pessoas já morreram, quantos óbitos, quantos internados na UTI, quantos leitos nós temos, quantas pessoas estão sem vaga no hospital, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas vão morrer nas próximas semanas, são dados. Qual é o sentimento que isso te gera? Sentimento de impotência, medo, desespero. Isso, essa figura, trazendo aqui para o nosso estudo, é o andar na carne. Aliás, é o andar na lei. O que é andar na lei? É você levantar dados sobre o mal que a sua carne faz. E isso gera o quê? Culpa, medo de cair amanhã de novo, culpa por ter caído, e o sentimento de impotência, porque eu olho para a lei, vejo que o que a minha carne quer é errado, eu me esforço pela lei, e amanhã eu caio de novo.
Amanhã eu desejo de novo e eu continuo desejando, e a lei me dá recursos para saber que é mal, que é errado. A lei não resolve o problema desse animal feroz solto. Precisa ser feito algo. A lei é importante. A lei é boa, diz a Bíblia. A lei é necessária, diz a Bíblia. A lei está dentro do que nós cremos ser a palavra de Deus. É importante ter dados. As estatísticas diante de uma pandemia, ela ajuda a contornar e a guiar as atitudes que serão tomadas pelos governos, pelo sistema de saúde, para fazer frente ao que está acontecendo. Mas só os dados não são suficientes. Algo precisa ser feito para paralisar a ação do vírus. Você percebe? A lei é importante para você perceber que a sua carne é má. A lei é importante para você perceber que se deixar sua carne solta é fatal, pode trazer muitos estragos, mas a lei não é suficiente para paralisar a carne. E ele diz: se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. O ser guiado pelo Espírito é como se a gente não pegasse a gente só para ficar atrás desse animal feroz, anotando e levantando dados sobre os estragos, mas a gente colocasse esse animal em uma jaula. A gente encurralasse esse animal e o cercasse. Quando você cerca o animal, você o bloqueia. A palavra usada no original aqui na Bíblia, quando ele fala que jamais fareis os desejos da carne, ele está dizendo, você bloqueia. A ideia é exatamente essa. A carne é um animal feroz querendo comer, querendo matar, querendo destruir, e você bloqueia. O que a Bíblia está dizendo? Andar no Espírito não vai fazer os desejos pecaminosos diminuírem. Andar no Espírito não fará com que os desejos desapareçam. Isso é muito importante. Não é porque você deseja o que é mal que você é pouco crente, que você está pouco cheio do Espírito. Andar no Espírito não faz a sua carne desejar menos, mas ela torna a sua carne inoperante. A sua carne se torna inoperante quando você anda no Espírito. Ela deseja, mas não pode fazer nada. Ela deseja, mas não consegue realizar os seus desejos. Está bloqueada. Por isso que quando ele fala que a carne milita contra o Espírito, a palavra original, eu acho interessante essa figura usada aqui, porque a palavra no original diz que ela está girando em torno do Espírito. Como assim girando em torno do Espírito? Entende o bloqueio da jaula? E a carne fica procurando uma brecha para escapar e fazer mais vítimas. O desejo está aí, o desejo pelo que é mal, mesmo que você não esteja sentindo. Então você está andando no Espírito, vivendo uma vida devoto à palavra, devoto à oração, à adoração, ao jejum, a perceber o Espírito, a ter comunhão no Espírito, a buscar o Senhor. A carne, ela ainda está aí. A carne existe, ela está desejosa, mas ela está inoperante. Mas ela precisa de uma brecha. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia, ora, porque se a sua carne encontrar uma brecha, encontrar você não vigilante, você afastado da vida de oração, ela escapa. Torne a sua carne inoperante. E agora o apóstolo Paulo, nos próximos versículos, ele dá uma lista. Ele fala: vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E ele fala, por que ele está nos dizendo isso? Ele fala assim: vocês são guiados pelo Espírito, tem jeito de não cumprir o desejo da carne. Vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são. E aí ele traz uma lista. O que ele está dizendo? A lista de estragos que a carne faz, eu apresento aqui para vocês. E aí ele fala: a prostituição, que no original ele usa a palavra grega porneia, que é uma palavra muito ampla.
que no Novo Testamento, todas as vezes que há uma referência a algum pecado sexual, é a palavra porneia. Todo tipo de formas de obtenção de prazer sexual que não seja dentro do casamento entre um homem e uma mulher, fora disso, a obtenção de prazer sexual é definido por porneia, por prostituição. E a primeira que ele coloca aqui, para abrir a lista, a primeira obra da carne, porque não há ninguém que está me assistindo agora que não tenha uma questão nessa área da sexualidade, que não precise vigiar. E ele continua com a lista: prostituição, impureza, e no original a palavra usada se refere exatamente a imoralidades provenientes de desejos sexuais, porque a carne ela está inflamada por esses desejos. Lascívia, que é a luxúria desenfreada, a libertinagem, o exagero no pecado, a exacerbação no pecado. A idolatria, que é exatamente a adoração a deuses falsos. Feitiçarias. Interessante que feitiçarias, o original é farmaqueia, administração de drogas, artes mágicas. Feitiçarias se refere à administração em si própria de drogas, de fármacos, de químicos, para a obtenção de algo no corpo que a cruz já te daria. Inimizades, causar inimizade, causar contenda entre as pessoas. Porfias, que é a briga, a disputa, a discussão, a busca por ter razão. Porfias. Ciúmes. É interessante que o original grego é zelos, rivalidade, o ardor, a fúria para guardar algo a ponto de qualquer coisa. Iras, raiva, ira que ferve de forma imediata. Discórdias. Discórdias, ele se refere aqui a espírito partidário. Desejo de colocar-se acima. É uma referência muito parecida à briga que existe no meio político, quando nós entramos nesse mesmo tipo de disputa em qualquer outro tipo de contexto, na família, dentro da igreja, na empresa, na escola, a briga por partidos, por divisão, quem tem razão, qual grupo é melhor que o outro. Dissensões, que é a divisão causada também por isso. As facções, que se refere a grupos de homens escolhendo seus próprios princípios. E por isso, as facções é a dissensão originada pela diversidade de opiniões. Invejas e homicídios. É interessante que nas diferentes traduções da Bíblia, ora aparece inveja, ora homicídio, mas a palavra original é a mesma, que aparece tanto para inveja quanto para homicídio, porque a inveja e o ciúme têm uma diferença, porque os ciúmes, eu quero tirar do outro o que eu desejo, mas a inveja, eu quero destruir o outro, porque o outro tem o que eu desejo. As bebedices, que é a intoxicação, e por fim, as glutonarias, que se refere às orgias, ou no original ainda se refere às farras na madrugada, fazendo todo tipo de alvoroço. Veja, por que é válido trazer essa lista?
Se a gente começa estudando aqui dizendo que a vida cristã não consiste em regras, Paulo, ele não está trazendo essa lista falando assim, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, para você se esforçar por não fazer, não. Ele deixa claro, existem duas forças opostas dentro de você. Uma força é a carne, a outra é o espírito. Só que se você deixar a força da carne te dominar, são essas coisas, esses são os estragos que ela faz. Saiba que dentro de todos nós existe inclinação para todas essas coisas. Sabe o que isso significa? Somos todos iguais. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Qualquer um de nós, se for completamente dominado pela carne, faríamos as mesmas coisas. Quero que você pense, estamos nos encaminhando para o final dessa aula. Quero que você pense aí num crime horrendo que você assistiu na televisão, algo horrível que você ouviu falar que alguém, um vizinho, um parente, um colega, alguém fez, o nível de pecado, de maldade humana, alguém que desceu. Saiba que dentro de você, dentro de mim, existe inclinação da carne suficiente para cometer as mesmas coisas. Não podemos julgar ninguém por isso. E é isso que o apóstolo está nos mostrando. Ele fala, gente, a carne está fazendo oposição ao espírito. Os estragos que a carne faz são esses. A lei não é capaz de segurar a carne de fazer essas coisas. Ela evidencia a maldade da carne, mas não bloqueia. Mas andar no espírito bloqueia. Essa é a boa notícia. Porque no Calvário, Jesus não só te perdoou, mas providenciou para você recursos suficientes para que você possa bloquear a sua carne. Você deseja, mas você não domina. E ele diz no próximo versículo: o fruto do Espírito é amor, que é a busca pelo interesse do outro e não a busca pelo próprio interesse. Alegria, que é a sensação de prazer e regozijo, a sensação de satisfação. Estou bem, estou satisfeito. Paz, que é a quietude de coração, independente do que está acontecendo em volta. Dá para nós ficarmos horas falando de cada um desses frutos do Espírito. Longanimidade, que é o ser tardio em irar-se, que é a paciência, a perseverança. A benignidade, que é o não querer magoar ninguém, ser honesto, ser doce, ser excelente de caráter. A bondade. Sabe o que é a bondade? É o zelo pela verdade e a repulsa pelo mal. Fidelidade. Sabe o que significa fidelidade? Constância. Permanecer igual. Permanecer. Alguém que permanece é merecedor de confiança. Mansidão. Força, coragem e moderação. E por fim, domínio próprio. O autocontrole. Principalmente para a fidelidade conjugal. Esse é um enorme contraponto que o apóstolo Paulo nos apresenta, dessas duas forças que opõem-se uma à outra. Eu encerro essa aula te aconselhando a ler mais uma vez a Epístola aos Gálatas,
ler com muito cuidado e carinho o capítulo 5 de Gálatas. E semana que vem nós vamos continuar esse estudo. Que Deus te abençoe.